Oi meninas, tudo bem? Conforme eu prometi, eu vim aqui contar pra vocês tudinho sobre como foi a minha histerosalpingografia. E vocês sabem o quanto eu tava com medo de fazer esse exame por tudo que eu já tinha lido, apesar que dessa vez agora eu achei melhor não procurar muita informação, porque eu sei que a maioria das informações iam ser muito negativas, iam falar muito da dor, e aquilo ia me impressionar muito. Então, eu já tinha lido, assim, de ambiente de grupo, muita coisa ruim sobre ela, mas dessa vez eu não procurei muita informação. E aí, uns 2 dias antes só, eu adicionei no meu Face a Ramine, e daí eu dei uma olhadinha no canal dela e eu vi que ela fez por esses dias. Até ela colocou aqui no grupo um vídeo contando ali do retorno no médico dela. E ali ela falava que não doía tanto e tal. Daí até eu pensei, nossa, acho que é a única informação assim positiva que eu vi, porque a maioria fala muito mal. Mas enfim, não li praticamente nada sobre isso dessa vez, mas já tinha lido antes, assim, nos grupos, né? Enfim, me preparei, respirei fundo e lá fui eu. E claro que eu pedi bastante a Deus, assim, que me desse tranquilidade, que me ajudasse, porque eu sou bem fraquinha pra dor, né? Isso eu já falei pra vocês várias vezes. Mas, enfim, fui pra lá com a minha mãe. Me deram algumas instruções que depois ontem eu tava olhando na internet sobre o procedimento. Eu vi que, assim, algumas clínicas pedem pra usar algum laxante, alguma coisa assim. A clínica que eu fiz não pediu. Mas fora isso, a maioria das coisas foi bem parecida. Eu fiz o beta-HCG, tem que confirmar a não gravidez para fazer. 8 horas de jejum, pediram para mim tomar 2 Buscopan na hora que eu acordasse, que seria assim 1 hora antes do exame, mais ou menos. Levar um absorvente, detalhes assim. Mas esse pré-preparo, a abstinência também, após o beta, abstinência sexual. Ok, lá fui eu, quando deu meu horário, me chamaram, eu encontrei um médico super atencioso, uma enfermeira muito atenciosa, ela me preparou ali e tal, quando ele chegou, um senhor, me cumprimentou, aí eu achei engraçado o jeito dele, porque eu tava bem quieta, assim, dele falou, já sei, você leu coisa na internet e está morrendo de medo. Aí eu falei, ai doutor, dessa vez até eu não li, mas em outras épocas eu já li, já ouvi falar muito mal. Ele, isso é muito relativo e tal. Mas claro que eles tentam, né, fazer você se sentir bem, né? E daí ela me colocou ali na posição. O procedimento, assim, o passo a passo, primeiro foi... Ele coloca, assim, tipo um gel anestésico, né, introduz assim, para dar uma certa aliviada assim na sensibilidade. Depois ele passa tipo um álcool assim por dentro, por fora também. Acho que é asepsia o nome, né? E depois ele vem lá com, eu acho que é espéculo, né, o nome. Pode ser que eu tô falando o nome errado. Que é aquele equipamentozinho lá quando a gente faz o exame na ginecologista que abre. Gente, até aí, ok. Apesar que até ali o anestésico que ele colocou é bem desconfortável, né? Uma coisa assim. Mas, ok, né? Sem dor, só desconforto. Aí ele me mostrou, ó, isso aqui que eu vou utilizar. Ele mostrou, até eu não gosto muito de ver, mas achei interessante. O jeito dele querendo me, assim, simplificar o processo de forma que eu visse que tava tudo razoavelmente bem, né? Aí ele me mostrou o que é utilizado para pinçar o útero. E eu vi que era algo pequeno, assim, não era tão grande, a ponta era bem fininha. Aí eu olhei assim, daí eu, tudo bem. Aí eu tava morrendo de medo da tal da pinçada. Porque eu já vi que cada uma tem umas, assim, considera uma parte a pior, né? Então, quando ele pinçou mesmo, eu não achei tão desconfortável. Parece assim uma beliscada, uma coisa assim. Mas como eu tava morrendo de medo dessa pinçada, né, eu achei que tava tudo bem.
Aí ele falou, ó, pode ser que você vai sentir uma cólica. Quando ele pensou, gente, eu senti a cólica na hora. Porque a cólica é uma coisa que ela vem, né? Ela vem, ela aumenta. Então, assim, eu senti na hora. Só que quando ele pensou, eu acredito que ele já começou a colocar o contraste. Porque, assim, naquela hora ali, daí, não pela pinçada, mas quando ele começou realmente a injetar o contraste, daí eu senti dor. A enfermeira, quando ela estava me preparando, ela falou que à medida com que ele fosse colocando contraste, ela ficaria vindo e trocando aquela coisa de radiografia, né? Então eu vi que quando apertou a dor, ela começou a correr e trocar. Porque ela tinha me falado que tiraria 7 imagens. E um detalhe sobre essa parte do contraste. Falam que sente entrando gelado. Eu não senti gelado. Mas também eu li alguma coisa que tem algumas clínicas que coloca ele já na temperatura do corpo, né? Então, não sei se foi esse o caso, ali da clínica que eu fiz, né? Mas, nessa parte do contraste deu bastante. Essa parte, é uma coisa, assim, muito curta, muito curtinha. Talvez, é porque ali eu fiquei um pouquinho fora, assim, eu senti muita dor nessa hora. Mas, talvez uns 2 minutos, 1 minuto, eu não sei. Eu só sei que ela começou a ir assim e eu comecei a mexer a mão assim e o pé assim dela. Não se mexe, porque senão eles teriam que me arrumar. E daí, de repente, eu vi assim que eu tava suando frio e tal. E o doutor falou assim, nós já estamos acabando. Aí ela foi de novo, ele falou, só falta mais uma. Aí ele, Deise, acabamos. Tipo assim, já vai parar de sofrer. E quando ele falou acabamos, gente, daí eu acho que ele retirou, eu não sei o que aconteceu. Acho que ele tirou ali, soltou a trompa e tirou o espéculo. Eu senti um alívio imediato. Imediato. Então, assim, se eu fosse dizer assim, dói. Mas pra mim foi a parte que o contraste entrou mesmo. Aquela parte ali eu senti uma dor forte. Mas o resto, pinçar, preparação e até o pós, depois assim, eu me senti tão bem assim depois, eu senti tão em paz assim de ter esperado aquilo ali, de ter conseguido fazer. Mas depois eu senti um pouquinho de dor assim, uma dorzinha abdominal, assim, daí eu vim pra casa, já tomei o Buscopan de novo. Então, mas resumo, o pós assim eu fiquei melhor que eu esperava. Daí hoje eu já fui trabalhar, como eu me esforcei um pouquinho, então um pouquinho assim sensível, mas bem razoável, nada demais assim. Então, quando eu saí de lá, eu fiquei muito feliz de ter superado essa e achei que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas realmente dói assim um pouco bastante, né? É porque eu não quero assustar as que não fizeram ainda, né? Mas uma coisa engraçada quando eu tava lá deitada esperando o médico chegar foi que eu pensei em vocês, assim, né? Pensei com carinho, assim, sobre cada uma de vocês, sobre as que não fizeram o exame ainda. E ali eu senti a presença de Deus comigo também, porque como eu tava com medo, assim, eu fiquei imaginando o Senhor ali comigo. E depois eu fiquei muito orgulhosa de mim, que eu superei essa, porque eu tava com muito medo de fazer esse exame. Vocês já sabem disso, porque eu já falei isso várias vezes. E depois aí o doutor veio conversar comigo assim, ele falou que houve uma certa resistência para o contraste passar em uma das trompas. É que eu vou pegar o laudo amanhã, mas eu acho que ele falou a direita. Lembrando que a direita foi aquela que eu tive ectópica e que foi feita uma plástica nela, né? Então, não sei, mas é que na hora eu tava meio também atordoadinha assim, mas eu acho que ele falou na direita. Daí depois ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou lá olhar a imagem, que eu quero ver se o contraste passou. Aí, depois ele voltou e falou, passou pelas 2 trompas. A trompa resistiu um pouco, mas, por fim, passou. Então, até que eu considerei uma coisa boa, né? Porque
às vezes acaba não passando, então já é de cara, assim, um mau sinal, né? Mas já percebi também que essa questão da dor, de ter interrupção ou não, assim, se fala muito que toda aquela que tem uma obstrução sente mais dor, mas também já encontrei nos grupos pessoas que não tinham obstrução e doeu muito, e pessoas que tinham obstrução e não doeu. Então, assim, eu chego à conclusão que isso varia muito de pessoa para pessoa. Até questão de sensibilidade para dor, ou aí como eu vi o vídeo da Ramine, que ela falou que não doeu. Então, assim, isso varia muito, né? Mas, resumindo a história, nós temos que enfrentar, né? Como diz a enfermeira que me atendeu, ela falou, vocês desejam ter um filho e vocês, infelizmente, vão precisar passar algumas coisinhas e no fim tudo vai dar certo. Então imagina, né? Essa mulher fala com muitas pessoas como nós e ela ali, ó, encara, vem bem tranquila, vai dar tudo certo. E é isso aí. E tá feita a minha ístero, vou pegar o laudo amanhã e semana que vem vou levar pra minha médica. E depois eu conto tudo pra vocês. Obrigada a todos que perguntaram como eu tô. Dá pra ver que eu tô bem, né? Graças a Deus. Na verdade, eu tô muito aliviada por eu ter superado isso. E só vai melhorar. Vai dar certo. Um beijo, amo vocês e até a próxima.